Pai do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Grato pela mais essa oportunidade de estar na casa do Senhor. E grato também por o Senhor ter lembrado de mim em me conceder essa responsabilidade de trazer a palavra para todos nós nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Abre suas Bíblias, livro de Jeremias, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É como o presbítero Diomídio acabou de falar, que toda pessoa ela já tem que estar preparada, sair da sua casa preparado. Louvado seja o nome do Senhor, seja para louvar e seja para ministrar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que vai dizer da seguinte maneira: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profetas às nações. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia, ela é bem clara. Louvado seja o nome do Senhor. E ao, louvado seja Deus, abrir a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela, louvado seja o nome do Senhor, ela, quando a gente abre ela e começa a ler, louvado seja o nome do Senhor, a gente vai passando a entender, louvado seja Deus, que, louvado seja o nome do Senhor, que tem situações a qual, na minha e na sua vida, que a gente precisa se enquadrar no que a palavra nos ensina. E uma das coisas que a gente tem que aprender na palavra do Senhor, lendo as Escrituras, é: louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem a chamada, louvado seja o nome do Senhor. E aquele que tem a promessa, louvado seja o nome do Senhor. E aquele que é escolhido, ele não tem escolha. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem a promessa, não adianta ele correr. E aquele que tem a chamada, não adianta ele se esconder. Louvado seja o nome do Senhor, porque louvado seja Deus. Quanto mais você corre, quanto mais você se esconde, e quanto mais você não quer, louvado seja o nome do Senhor, a situação ela aperta mais para você. Louvado seja o nome do Senhor. E na palavra de Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia vai dizer que antes de Jeremias ser gerado, o Senhor já o conhecia. Louvado seja o nome do Senhor, o profeta Jeremias. E deu ao profeta Jeremias as nações dele poder plantar, derrubar, colher. Louvado seja o nome do Senhor. E deu a Jeremias os reinos e as nações também. Só que Jeremias é como eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Quando colocamos, louvado seja o nome do Senhor, quando o Senhor coloca algo em nossas mãos para fazer, a primeira pergunta que nós vamos fazer para o Senhor vai ser da seguinte maneira: Senhor, e agora? Não sei fazer, por onde começar e como fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Só que você está esquecendo de um detalhe muito importante. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que te chama é fiel para cumprir. Aquele que te, louvado seja o nome do Senhor, aquele que te escolhe também, ele é fiel para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta vai interrogar, louvado seja o nome do Senhor, dizendo da seguinte maneira: Senhor, sou apenas uma criança, não sei falar. E o Senhor vai responder: não digas que tu és uma criança. A partir do momento, louvado seja o nome do Senhor, que você deixe os prazeres do mundo, volta para a casa do Senhor, levanta a sua mão, louvado seja o nome do Senhor, aceita o Senhor Jesus Cristo, começa a participar do culto, louvado seja o nome do Senhor, e todo dia você vai ouvindo palavra, todo dia você vai ouvindo louvor, louvado seja o nome do Senhor. Chega uma hora, louvado seja do Senhor, que
a palavra ela tem que germinar em seu coração, e quando ela germina em seu coração, ela vai palpitar. Louvado seja o nome do Senhor. E vai chegar uma hora que mesmo que você não queira, louvado seja o nome do Senhor, mas você vai estar aqui: Senhor, a partir de hoje quero ser uma nova criatura na tua presença. Muda os meus caminhos, muda o meu deitar, meu pensar, o meu agir, muda a minha natureza, Senhor. Ah, meu Pai, me perdoa das minhas falhas, dos meus pecados, de tudo que eu pratiquei, tudo que eu planejei, Senhor. Aí o Senhor vai responder para você: filho, há quanto tempo eu te esperei? Não era isso que eu queria para você passar por toda essa situação, pois o meu caminho é totalmente diferente do seu. Eu te escolhi, eu te chamei, mas não foi para você viver dessa maneira. Foi para você, eu tenho algo novo para você, mas não foi eu que te rejeitei, foi você que me rejeitou. Louvado seja o nome do Senhor. Então por isso, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que tem a chamada, sinta-se privilegiado. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem a promessa, sinta também-se privilegiado. Aquele a qual o Senhor olha para você e te escolhe, sinta também privilegiado. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, se você está começando, não sabe como fazer, e nem como fazer, e nem onde começar. Peça somente a direção do Senhor, que Ele, louvado seja o nome do Senhor, vai tomar a direção, e vai segurar nas tuas mãos, e vai te ensinar por onde fazer, como começar. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta aqui, louvado seja o nome do Senhor, ele não sabia como fazer, mas tinha direção. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos, louvado seja Deus, analisar o livro da Bíblia, em Jeremias capítulo 1, e fomos lá no Jeremias capítulo 18, louvado seja o nome do Senhor, e ler o capítulo 18, tudo que o Senhor falou, está falando no capítulo 18, ele está se cumprindo no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 5, porque lá no 18, louvado seja o nome do Senhor, ele vai estar falando de uma nação rebelde, ele está falando de reinos que não quer nada com o Senhor, está falando de nação também que não quer nada com o Senhor, mas no meio deles há um profeta qual ele levantou, louvado seja o nome do Senhor, com ousadia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá a Bíblia vai estar falando em Jeremias capítulo 18, dessa casa do oleiro, louvado seja o nome do Senhor, farei você ouvir as minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jeremias ele vai descer a casa do oleiro, porém quando ele desce a casa do oleiro, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor não vai falar com ele, mas sim vai permitir ele olhar o que o Senhor está fazendo, e que o Senhor está fazendo, louvado seja o nome do Senhor, fazendo um vaso sobre as rodas. Louvado seja Deus. E naquele momento em que o profeta vê o Senhor fazendo os vasos, o vaso quebra na mão do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Assim somos eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos que estão aqui em cima, se não tomar cuidado, quebra. Mas o Senhor tem prazer em você? Tem, porque Ele pode pegar os cacos, remodular e fazer de novo. Nada para o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, é lixo. Louvado seja o nome do Senhor. Se for possível, louvado seja Deus, Deus remodelar um vaso para ser perfeito, Ele vai fazer na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Profeta, louvado seja Deus, ele tem que ser um homem íntegro. Louvado seja o nome do Senhor. Vaso na mão do Senhor tem que ser um homem íntegro. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, louvado seja Deus, dentro da casa ser uma coisa e fora da casa ser outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece quem Ele levanta, Ele conhece quem Ele usa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não pode usar, louvado seja o nome do Senhor, quem não tem compromisso com Ele. Ele não pode colocar uma responsabilidade em quem não tem responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor sabe quem Ele te escolhe. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor sabe aonde você pode ir. Louvado seja o nome do Senhor. E não é à toa, louvado seja Deus, que nós hoje, evangélicos, não foi à toa que Deus levantou uns como um profeta, outros como missionário, outros como os presbíteros, outros como os pastores.
Sabe por quê? Porque além de Ele ver graça em você, louvado seja o nome do Senhor, Ele também viu que você pode ir muito mais além do que você imagina. Louvado seja o nome do Senhor. Basta eu e você se posicionar, porque quando Ele chama, louvado seja o nome do Senhor, Jeremias, é como se o Senhor falasse: levanta, Jeremias, eu te conheço, Jeremias. Não adianta, Jeremias, você não pode, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, você não está entendendo nada do que eu quero fazer na tua vida, mas louvado seja o nome do Senhor, eu tenho a direção, eu tenho o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E fica tranquilo, Jeremias, porque onde eu colocar você, louvado seja o nome do Senhor, você não estará sozinho, eu vou estar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Pode acontecer, louvado seja o nome do Senhor, o que acontecer, eu estarei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, sendo profeta na mão do Senhor, louvado seja Deus, ele tem a responsabilidade, louvado seja o nome do Senhor, dele poder plantar, arrancar, destruir. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor lhe concedeu isso. Só que Jeremias não pode fazer segundo a vontade, mas sim pelo Espírito. Qual é o Espírito? De Deus. Se Deus falar assim, vai, ele tem que ir. Se Deus falar, não vai, então você não vai, porque o profeta, ele tem que ficar debaixo da direção e não ele ser a direção. Assim somos nós na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém, louvado seja Deus, a qual o Senhor chamou, louvado seja o nome do Senhor, veio para ficar parado. Louvado seja Deus. Cada um de nós, bendito seja o nome do Senhor, tem uma missão em tuas mãos. Não é só para louvar. Tem muitas almas precisando de palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas almas, louvado seja o nome do Senhor, que está afastada do Evangelho, porque olhou por um lado, olhou para o outro, louvado seja o nome do Senhor, e caiu. Louvado seja Deus, em vez de olhar para o Criador, louvado seja o nome do Senhor, não, ele olhou para o lado direito e olhou para o lado esquerdo. E quando a gente olha, louvado seja Deus, nós caímos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o preço da chamada, ela é alta, ela é grande. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia, ela nos dá exemplo. Louvado seja o nome do Senhor, como é o preço da chamada. Louvado seja Deus. Ezequiel foi um que pagou o preço. Louvado seja o nome do Senhor, porque também foi escolhido como um profeta no meio de uma nação rebelde que não queria nada, mas mesmo assim o Senhor falou, mesmo assim o Senhor vai usar o profeta para falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Profetiza no meio desse povo de coração duro, obstinado de coração, mas ele hão de saber que ainda há um profeta no meio deles. O Senhor levanta Ezequiel. Imagine só, a igreja, o Senhor levantar um homem, louvado seja o nome do Senhor, no meio de uma multidão, para fazer a diferença ali para aquele povo. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo que Deus nos deixa é o profeta também, Neemias. Neemias não era para estar em Jerusalém reconstruindo os muros. Neemias era para estar no palácio, como ele sempre esteve, servindo ao rei, servindo a sua rainha, sendo um homem exemplar, sendo um homem, louvado seja o nome do Senhor, a qual todos respeitavam dentro do palácio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas chega uma hora em que, louvado seja Deus, alguém vai levar notícia para Neemias, e a notícia não era boa. Louvado seja Deus. Aleluia. E a notícia era que Jerusalém estava destruída, as suas portas estavam queimadas a fogo. Então Neemias, o que ele vai fazer? Ele vai se posicionar, louvado seja o nome do Senhor, e vai falar para com o Senhor: Senhor, eis-me aqui, louvado seja Deus, perdoa os pecados daquele povo, meu Pai amado, meu Pai querido. Eu não sei o que ele fez, praticou o Senhor, para que a cidade de Jerusalém, os muros fossem caídos, meu Pai. Ah, meu Pai, mas se for da tua vontade, eis-me aqui, porque eu vou lá com a sua direção e levantarei os muros
que estão caídos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então o profeta Neemias, louvado seja o nome do Senhor, se posicionou, clamou a Deus. E o que Deus fez? Vai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou contigo, Neemias. Neemias foi, reconstruiu os muros, e a vitória é do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo é Daniel. Quantos, louvado seja o nome do Senhor, perseguiu Daniel, jogou ele na cova para forjar o caráter de Daniel. Vamos ver se esse homem vai adorar como ele sempre adora, 3 vezes ao dia. Vamos jogar na cova, vamos calar a boca dele. Vamos ver se ele realmente vai ser um verdadeiro adorador, como ele fala. Jogou Daniel na cova. Louvado seja o nome do Senhor. Mas louvado seja Deus, os leões não tiveram força para tocar no Daniel, porque o Senhor estava com Daniel. A presença era muito forte na vida de Daniel, ali dentro da cova. Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel, louvado seja o nome do Senhor, está ali dentro da cova ali. Louvado seja Deus, ele, enquanto seus inimigos estão aplaudindo. Vamos ver se ele realmente é um adorador de verdade quando está passando na prova. Vamos ver se ele realmente, louvado seja o nome do Senhor, é o que ele diz quem é. Assim somos nós no nosso dia a dia. Quantos querem nos calar? Quantos querem ver a sua derrota? Quantos querem, louvado seja o nome do Senhor, que você não profetize que a sua vida vai mudar? Louvado seja o nome do Senhor, que o seu casamento vai ser restituído, que as portas da cadeia vai se abrir, que a porta de emprego também vai se abrir, que o seu vizinho da direita e que o seu vizinho da esquerda vai se converter nos teus bons caminhos e vai servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitos hoje em dia, louvado seja Deus, tem o objetivo do quê? De calar a tua boca. Mas sabe por que quer calar a tua boca? Porque sabe que você também é profeta, você é vaso escolhido por Deus, e sabe que quando você abre a boca, louvado seja o nome do Senhor, tem que acontecer, porque você também tem a presença. Profetas não é só na palavra. Louvado seja Deus. O Senhor chamou vocês como profeta, como chamou eu, como chamou o irmão Volber, como chamou o presbítero de Humídio. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém que está na casa do Senhor está porque quer. Louvado seja o nome do Senhor. Está porque o Senhor tem uma chamada, está porque o Senhor tem uma promessa. Louvado seja Deus. E se não fosse assim, você nem aqui estaria. E para você saber, louvado seja o nome do Senhor, quantos livramentos Deus tem dado para você, quando você está dormindo, quando você sai. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas dificuldades você tem passado. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo assim, louvado seja o nome do Senhor, você não deixou de adorar. Mesmo assim, você não deixou de acreditar. Mesmo assim, você não deixou. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus por um minuto, sabe o que você fez? Você confiou, acreditou, e ainda, louvado seja o nome do Senhor, está dando glória a Deus. Louvado seja Deus, porque você sabe, louvado seja o nome do Senhor, está difícil com Deus, piorou sem Deus, então é melhor continuar com Deus, porque o preço da chamada, louvado seja o nome do Senhor, nem todos estão dispostos a pagar o preço da chamada. Louvado seja Deus. Tem muitos, louvado seja o nome do Senhor, que não quer mais pagar esse preço. Louvado seja o nome do Senhor. Está dando uma voltinha aí fora, pega o beco, entra na direita e na esquerda e desaparece. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Deus continua o mesmo, Ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ir para onde você quiser, viver da maneira como você quiser, fazer o que você quiser. Louvado seja o nome do Senhor. É lícito isso, porque a própria palavra do Senhor fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta estar na casa, mas se está fazendo coisas erradas, louvado seja o nome do Senhor. Essas coisas erradas não convém a Deus. Analisa você a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E depois peça perdão para o Senhor. E o Senhor, louvado seja Deus, quando você se humilhar e alcançar misericórdia, aí o Senhor vai poder revelar para você o que está acontecendo em oculto
na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O preço da chamada, louvado seja o nome do Senhor, é para todos, mas nem todos querem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se fosse assim, ninguém se afastava do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo aqueles que estão pagando o preço ainda, louvado seja o nome do Senhor, ainda muitos não acreditam. Louvado seja Deus. Somos prova disso. Quantos de nós estão dentro da igreja, de joelho, orando por uma vida do A ao B ou C? Passa a multidão aí dentro, olha para você, ao louco, está fazendo o que sozinho dentro da igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles não sabem, louvado seja Deus, que nós estamos aqui clamando por eles. Louvado seja o nome do Senhor, porque um dia nós estávamos lá, mas o Senhor arrancou de lá e trouxe para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe para quê? Para fazer a diferença. Louvado seja Deus. Como pode, louvado seja o nome do Senhor, eu ter chamada na tua vida, louvado seja Deus, e você rejeitar a minha palavra, você rejeitar a minha chamada? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Profeta que é profeta, varão. Profeta que é profeta, varoa. Ele não tem medo de entregar o rolo. Louvado seja o nome do Senhor. Se é do Senhor e o Senhor te mostrou, entrega, não tenha medo. Louvado seja Deus. Eita, meu Deus, é melhor você entregar do que você pagar o preço, você ir pro leito. Louvado seja o nome do Senhor, porque só o Senhor me mostra para mim, porque Ele sabe que é você que está tendo intimidade com Ele. Ele sabe onde Ele pode apertar em você. Por que Ele não mostra pro outro da direita? Por que Ele não mostra pro outro para a esquerda? Porque louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, louvado seja Deus, não é para qualquer um que Ele pode revelar os seus mistérios, os seus segredos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Louvado seja Deus. Se Deus fosse olhar para a terra hoje, qual seria a pergunta do Senhor para nós? Que decepção. Louvado seja Deus. Eu tenho dado tudo do bom e do melhor para o meu povo, mas o meu povo tem me rejeitado, tem me negado. Eu falo para eles para adquirir tesouro no céu, mas a cada dia que passa a ganância está tomando conta do ser humano. Se eu estou falando que é para atingir tesouros no céu, por que eles estão com a ganância com as coisas na terra? Eu não já falei que as coisas na terra, louvado seja o nome do Senhor, vai virar ferrugem? Louvado seja Deus. Eu não já falei? Louvado seja Deus, porque continue. Louvado seja o nome do Senhor. O maior tesouro, minha irmã e meu irmão, é você buscar a Deus, entrar na obediência, entrar na posição, seja que tamanho de dificuldade que você esteja enfrentando, é melhor você obedecer ao Senhor e saber, louvado seja o nome do Senhor, que Ele tem direção certa para você, porque se Ele não tivesse direção, nem aqui você estaria na casa do Senhor. E se você está, saiba que você também faz parte da chamada, Johnny. Saiba, louvado seja o nome do Senhor, minha irmã Edinalda, que você também tem chamada. Não adianta você correr, não adianta você se esconder. Muitas das vezes você está ali, ó, louvado seja Deus, ah Senhor, eu não quero mais, isso não é para mim. Louvado seja o nome do Senhor, vou largar para lá. Louvado seja Deus. Mas aí o Senhor pega e fala para você: quem disse, louvado seja o nome do Senhor, quem disse que você não tem valor na minha mão? Louvado seja o nome do Senhor. O que eu faço hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. Louvado seja o nome do Senhor. Você também faz parte da chamada. Não rejeita a chamada. Não importa se muitos estão tentando te calar, se muitos estão tentando te paralisar. Você sabe que o preço da chamada na tua vida é alto. Quantos, louvado seja o nome do Senhor, livramento Deus tem te dado em você dormindo, ou até mesmo no seu trabalho. Quantos livramentos Deus tem dado para teus parentes perto e teus parentes longe. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ser, louvado seja Deus, mais grato ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor Ele tem pressa. Louvado seja Deus. Assim que Ele te levantou, Ele também vai levantar cada um parente seu. Louvado seja Deus,
parente que ontem pregava a palavra, que cantava e o fogo caía, hoje já não sente mais a presença. Hoje não quer mais nada com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor é ela mesma. O Senhor, Ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Quem muda é o ser humano. Louvado seja Deus. Aleluia. E a palavra dele se renova a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 18, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai falar para o profeta Jeremias: te pus por cidades fortes. Louvado seja o nome do Senhor. Coloquei, louvado seja Deus, não temas diante deles, porque eu estou contigo, Jeremias. Louvado seja Deus. Você tem noção de que é constituído por profeta? Você tem noção quando você tem um chamado de missionária? Você tem noção quando você tem um chamado de pastor? Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil para ninguém, meu irmão. Não é fácil para ninguém. Louvado seja Deus. Tem momentos na nossa vida que a gente quer parar, quer largar. Senhor, isso não é para mim, não quero mais, chega. Louvado seja Deus. Mas como eu posso parar algo a qual, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor colocou para mim fazer? Eu vou pegar minha responsabilidade e vou jogar para outro? Louvado seja o nome do Senhor. Assim vai ficar muito fácil para mim. Louvado seja o nome do Senhor. E não é dessa maneira que Deus quer que nós seguimos Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje com essa palavra na mente: o preço da chamada. O preço já foi pago por mim e por você. Louvado seja Deus. Mas a pergunta que fica para você nessa noite: você prefere pagar o preço, louvado seja o nome do Senhor, ou você quer dar uma escapadinha? Louvado seja o nome do Senhor. Temos um exemplo de Jonas. Opa, vou dar uma escapadinha ali, ninguém está me vendo, então vai. Louvado seja o nome do Senhor. Então vai, fique à vontade, mas na hora certa eu te pego. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem direção, tem promessa, tem objetivo na vida do homem e da mulher. Mas Ele, louvado seja o nome do Senhor, não te força a você servir. Ele só não tem prazer na sua alma se você recuar. Louvado seja o nome do Senhor. Servir a Deus não é da maneira como eu penso, como eu quero, como eu faço. Servir a Deus é muito além. É como eu falo lá no meu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Servir a Deus é renunciar todos os dias. E uma das coisas, louvado seja o nome do Senhor, que temos que renunciar todos os dias, louvado seja o nome do Senhor, é perdoar até mesmo aquele que fala mal de você. Louvado seja o nome do Senhor. É duro eu falar isso, mas você perdoar não significa que você tem que estar do lado da pessoa. Eu te perdoo, mas você lá e eu cá. Eu só vou aí se Deus mandar. Se Deus mandar eu falar uma palavra dura para você, eu vou falar, porque eu não sou dragão para engolir fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser assim, varão. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um tem a chamada, cada um tem um preço a se pagar. Muitos hoje em dia preferem não pregar a verdade, preferem se esconder atrás da palavra. Mas se ele não prega a verdade, vem um e vai pregar a verdade. E a verdade, ela vai te confrontar, como eu falei no começo. A palavra do Senhor é ela que nos confronta. É ela que tem a direção na minha e na sua vida. Se antes você não tinha, hoje, se você passa a ter a direção da palavra. Bíblia não é igual perfume que você joga debaixo do braço e sai. Bíblia, você tem que meditar nela de dia, à tarde, à noite. Daniel, antes de ser jogado a cova, o que Daniel fazia? Ele orava. E quando ele orava, ele estava fechando as brechas. E ao mesmo tempo que ele estava fechando as brechas, ele estava mostrando o que para o Senhor? Senhor, se tu quiser me provar, pode me provar. Pode provar o meu caráter, pode provar a minha índole, que eu sei a quem eu sirvo. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite, igreja, a igreja possa ficar com essa passagem do profeta Jeremias. Assim como o Senhor chamou Jeremias, o Senhor chama você também como profeta. Ele deu a você as nações e os reinos.
Você está esperando o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Ele te deu o poder de você plantar, destruir, colher. Louvado seja o nome do Senhor. Você está com dúvida do quê? Louvado seja Deus. Aleluia. Só Deus pode fazer isso por mim e por você, terra rebelde. Louvado seja o nome do Senhor. Terra a qual, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor tem que regar todos os dias. Todos os dias o Senhor tem que regar essa terra para fazer melhor para o Senhor. Amém, igreja? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus Cristo.